Capítulo 16. Algumas precauções e observações finais. Muitas pessoas vão zombar da ideia de que existe uma ciência exata para ficar rico. Tendo a impressão de que a oferta de riqueza é limitada, elas insistirão que as instituições sociais e governamentais devem ser mudadas antes mesmo que um número considerável de pessoas possam adquirir riqueza. Mas isso não é verdade. É verdade que os governos existentes mantêm as massas na pobreza, mas isso ocorre porque as massas não pensam e agem de certa maneira. Se as massas começassem a agir como sugerido neste livro, nem os governos nem os sistemas industriais poderiam detê-las. Todos os sistemas teriam de ser modificados para acomodar o movimento do progresso. Se as pessoas tivessem a mente próspera, com a fé de que pudessem se tornar ricas e avançar com esse propósito fixo, nada poderia mantê-las na pobreza. Os indivíduos podem entrar no caminho certo a qualquer momento, sob qualquer governo, e enriquecer. Quando um número considerável de indivíduos o fizer, eles farão com que o sistema seja modificado de modo a abrir caminho para outros. Quanto mais homens enriquecerem no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais homens enriquecerem no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só pode ser alcançada fazendo com que um grande número de pessoas pratique o método científico estabelecido neste livro e se tornem ricas. Estes irão mostrar aos outros o caminho e inspirá-los com um desejo pela vida, com a fé de que ela pode ser alcançada e com o propósito de alcançá-la. Por enquanto, porém, basta saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem impedi-lo de ficar rico. Quando você entra no plano criativo do pensamento, você se eleva acima de todas essas coisas e se torna um cidadão de um reino superior. Mas lembre-se de que seu pensamento deve ser mantido no plano criativo. Você nunca será traído por um instante para considerar a oferta limitada ou para agir no nível moral da competição. Sempre que cair em velhos modos de pensar, corrija-se imediatamente, pois com a mente competitiva, você perde a cooperação da mente suprema. Não gaste seu tempo planejando como você enfrentará possíveis emergências no futuro, exceto quando elas puderem afetar suas ações hoje. Você deve se preocupar em fazer o trabalho de hoje de uma maneira perfeitamente bem-sucedida, e não com emergências que possam surgir amanhã. Você poderá resolvê-las conforme elas chegarem. Não se preocupe com questões sobre como você deverá superar os obstáculos que possam surgir em seu horizonte de negócios, a menos que você possa ver claramente que seu curso deva ser alterado hoje para evitá-los. Não importa quão tremenda uma obstrução possa parecer à distância, você descobrirá que se você continuar no caminho certo, ela desaparecerá à medida que você se aproxima, ou aparecerá um caminho por cima, através ou ao redor dela. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que está ficando rico seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedece à lei pode deixar de enriquecer, assim como ninguém pode multiplicar 2 por 2 e não obter 4. Não pense com ansiedade em possíveis desastres, obstáculos ou combinações desfavoráveis de circunstâncias. Você terá tempo suficiente para enfrentar tais coisas quando elas se apresentarem à sua frente, e você descobrirá que toda dificuldade traz consigo os meios para sua superação. Vigie seu discurso.
Nunca fale de si mesmo, de seus assuntos ou de qualquer outra coisa de forma desanimadora. Nunca admita a possibilidade de fracasso ou fale de uma forma que cogite o fracasso. Nunca fale dos tempos como sendo difíceis ou das condições de negócios como sendo duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e os negócios duvidosos para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca serão assim para você. Quando os outros estiverem tendo tempos difíceis e negócios ruins, você encontrará suas maiores oportunidades. Treine-se para pensar e olhar para o mundo como algo que está evoluindo, que está crescendo, e considere o mal aparente como sendo apenas aquilo que ainda não está desenvolvido. Sempre fale em termos de progresso. Fazer o contrário é negar sua fé, e negar sua fé é perdê-la. Nunca se permita sentir-se desapontado. Você pode esperar ter uma determinada coisa em um determinado momento e não obtê-la naquele momento. E isso parecerá a você como um fracasso. Um estudante desta ciência tinha decidido fazer uma certa combinação de negócios que lhe parecia ser muito desejável, e ele trabalhou por algumas semanas para realizá-la. Quando chegou o momento crucial, a coisa falhou de uma maneira inexplicável. Era como se alguma influência invisível estivesse trabalhando secretamente contra ele. Ele não ficou desapontado, pelo contrário, agradeceu a Deus por seu desejo ter sido anulado e continuou com uma mente agradecida. Em poucas semanas, surgiu uma oportunidade tão boa que ele nem teria feito o primeiro negócio de forma alguma. E ele viu que uma mente que sabia mais do que ele o impediu de perder o bem maior ao se comprometer com o menor. É assim que todo fracasso aparente funcionará para você, se você mantiver sua fé e se apegar a seu propósito, tiver gratidão e fizer todos os dias tudo o que pode ser feito naquele dia, realizando cada ato separado de maneira bem-sucedida. Quando você falha, é porque não pediu o suficiente. Continue e uma coisa maior do que você estava procurando certamente virá até você. Lembre-se disso. Você não falhará porque lhe falta o talento necessário para fazer o que deseja fazer. Se você continuar como eu orientei, desenvolverá todo o talento necessário para realizar seu trabalho. Não está dentro do propósito deste livro lidar com a ciência do cultivo do talento, mas é tão certo e simples quanto o processo de ficar rico. No entanto, não hesite ou vacile por medo de que quando chegar a um determinado lugar, você possa falhar por falta de habilidade. Continue em frente, e quando você chegar a esse lugar, a habilidade será fornecida a você. A mesma fonte de habilidade que permitiu ao iletrado Lincoln fazer o maior trabalho no governo já realizado por um único homem, está disponível para você. Você pode recorrer à mente suprema para obter a sabedoria e usá-la no cumprimento das responsabilidades que lhe serão impostas. Siga em plena fé. Estude este livro. Faça dele seu companheiro constante até que você domine todas as ideias contidas nele. Enquanto estiver firmemente estabelecido nesta fé, fará bem em abandonar a maioria das recreações e prazeres e ficar longe de lugares onde ideias conflitantes com estas sejam apresentadas em palestras ou sermões. Não leia literatura pessimista ou conflitante, nem entre em discussões sobre o assunto. Passe a maior parte do seu tempo de lazer contemplando sua visão, cultivando a gratidão e lendo este livro. Ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência de ficar rico.
e você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte. Se você se apegar à sua fé, descobrirá que o fracasso é apenas aparente. Continue da maneira certa, e se você não receber o que pediu, receberá algo muito melhor, que verá que o aparente fracasso foi realmente um grande sucesso.